Eu quero saudar o povo de Deus com a doce paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, Pastor Jairon Durães. Meus queridos e amados irmãos, presta bastante atenção neste estudo bíblico. Muitos dizem que a igreja e o Espírito Santo vai subir para a glória antes da besta vir à terra. Se o Espírito Santo subiu, como que as duas testemunhas vão aparecer? Se o Espírito Santo foi tirado da terra, e quem que a besta vai perseguir? Se o povo de Deus subiu, e os que ficaram já são dele, porque Deus não tem parte com os infiéis, maldizentes, soberbos, ignorantes e etc. Muitos dizem que Jesus Cristo vai voltar pela segunda vez para os judeus. Meus queridos amados irmãos, são teorias errôneas que não têm escrito na Bíblia Sagrada. Por quê? Porque se a igreja subiu, não tem quem a besta perseguir aqui na terra. Quem a besta vai perseguir se o povo cristão subiu para o céu? O livro sagrado está falando que a besta, que é o filho da perdição, irá perseguir os santos e até matar eles e lançar nas prisões, como está escrito no livro sagrado, no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 25 e 26. E também, meus amados irmãos, lá no livro de 2 Tessalonicense, capítulo 2, em versículo 3 e 4. E no livro de Apocalipse 13, capítulo 13, e versículo 7 até o 10. Vamos acompanhar a leitura bíblica e preste bastante atenção nos capítulos e versículos, amém? E vamos lá, não deixa ninguém enganar a gente não, vamos deixar ninguém enganar a gente não. E também, meus amados irmãos, nós não temos que pensar nisso, né? Eu sei que Deus a qualquer momento ele vai buscar a igreja, mas a palavra de Deus fala, meus amados, que nós não sabemos o dia de amanhã. Nós temos que viver o hoje, como foi o último dia das nossas vidas. Porque quantos morreram, meus amados irmãos? Não acordaram no dia seguinte. Então não vamos só nessa questão. Vamos pegar firme com Deus, porque a qualquer momento Ele pode chamar um de nós para subir. Agora, meus amados irmãos, presta bastante atenção na leitura bíblica. Olha só o que o apóstolo Paulo vai nos relatar em uma das suas cartas, no livro de 2 Tessalonicense, capítulo 2, do 3 até o 4. Presta bastante atenção. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levantará contra tudo o que se chama Deus
ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo aparecer Deus. Vamos lá para outro capítulo. Presta bastante atenção, meus amados. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo, mas o juízo será estabelecido e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para desfazer até ao fim. Daniel, capítulo 7, e versículo 25 até o 26. Prestou bastante atenção, meus amados? Tá vendo? A palavra de Deus está nos relatando que a besta vai perseguir os santos. E quem é esses santos? São aqueles que adoram a Deus, aqueles que glorificam o nome de Jesus Cristo, que levantou as suas mãos cansadas para seguir a Jesus Cristo. Somos nós, meus amados, amém? Tem mais esse capítulo e versículo que fala sobre o anticristo, a besta, o filho da perdição. Presta bastante atenção. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua e nação. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém levar em cativo irá. Se alguém matar a espada, é necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Apocalipse, capítulo 13, em versículo 7 até o 10. Prestou bastante atenção, meus amados irmãos, nesse capítulo de Apocalipse? Está dizendo que a besta, ela vai jogar o povo cristão dentro de uma prisão, no cativeiro, e alguns eles vão matar a espada, né? E a Bíblia fala que é necessário isso acontecer, né? Mas nós sabemos, meus amados irmãos, se acontecer isso, nós ficamos firmes com Deus e não negamos o nome de Cristo, nós vamos ser salvos, nós vamos morar com Ele. Porque é que nem uma mulher, meus amados irmãos, quando ela está prestes para ganhar um bebê, ela sente uma dor insuportável, mas depois, meus amados irmãos, daquela dor insuportável, ela olha para aquele bebezinho e vê e fica alegre, e as dores somem. Por que, meus amados irmãos, não tem lógica que o povo estão dizendo que a igreja vai ser arrebatada? Não tem lógica nenhuma, porque os que ficaram, meus amados irmãos, já são de Satanás, já são do demônio, porque Deus não tem parte, meus amados irmãos, com os infiéis, com os rebeldes, com os injustos, com os soberbos, com os ignorantes, adúlteros,
maldizentes. O Senhor não tem parte com essas pessoas, entendeu? Se Cristo arrebatou a igreja, não tem mais ninguém aqui na terra que possa ser salvo. Amém? Porque assim como foi no dia de Ló e Noé e etc., assim também acontecerá. Assim também acontecerá nos dias que Jesus Cristo surgir nas nuvens. Preste bastante atenção, meus amados, neste capítulo e versículo, porque assim como foi no dia de Noé e Ló, também acontecerá. E no dia de Noé e Ló não teve segunda chance não, meus amados. Amém? Não teve. Todos morreram. Os pecadores morreram. Amém? Vamos ler? E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não domita. Porque se Deus não perdoou os anjos, olha só, presta bastante atenção. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a destruição às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo habitou entre eles, afligiu todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor, livra da tentação os piedosos e reservas os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 1 até o 9. Prestou atenção, meus amados irmãos? Bastante atenção mesmo. Deus, ele é justo. E não perdoou os anjos, nem as pessoas do tempo de Noé e Ló. Imagina nós dessa geração. Ele vem avisando, vigiai e orai, para que não caia em tentação. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras
não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Mateus, capítulo 24, e versículo 35 ao 38. Presta bastante atenção neste outro capítulo e versículo que nós estaremos lendo. Amém? Num momento, eu disse, num momento, no abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é incorruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é imortal se revista da imortalidade. E quando isto que é incorruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é imortal se revista da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte, a vitória. Na vitória. 1 Coríntios 15, capítulo 15, e versículo 52 ao 54. Meus queridos, amados irmãos, a palavra do Senhor nos relata que são 7 trombetas. Eu disse 7 trombetas que Deus irá tocar. E cada trombeta tem uma praga. Amém? Cada trombeta tem uma praga. E a palavra do Senhor está nos relatando aqui no 1 Coríntios, capítulo 15, e versículos 52 até o 54, que na última trombeta, ou seja, na 7ª trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro. Os mortos, eles ressuscitarão primeiro, entendeu? E depois, os vivos, aqueles que ficaram, eles serão transformados. E Deus ordenará que os anjos, eles venham recolher aqueles que ficaram. E eles ganharão, meus amados irmãos, uma veste nova. Muitos dizem, meus amados irmãos, que as vestes vai ficar aqui neste mundo. É mentira. Porque as vestes que estão no nosso corpo, ela se santifica, ela é santa, amém? E ela será transformada. Nada que está no corpo do homem ficará para trás, irá junto, será transformada. Assim como o nosso Jesus, ele se transformou lá no monte, lembra? Que ele apareceu para Pedro, Tiago e João, lá no monte, e ele se transfigurou e apareceu Elias e Moisés. E assim também será quando Jesus ordenar os anjos vir buscar os escolhidos aqui na terra. Eles serão transformados no corpo
e roupa revestido de glória. E aqueles que ficaram, meus amados irmãos, porque Deus não tem parte com os infiéis, como eu disse. E também o próprio Jesus, ele não mencionou duas colheitas para não arrancar os dois juntos. Ele disse para deixar para o dia da colheita final. Lembra do joio? Lembra do joio e do trigo? Se você não está lembrado, leia comigo. Amém? O capítulo e o versículo. E preste bastante atenção. Amém? Ele, porém, lhe disse-lhe: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixa crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Mateus capítulo 13 e versículo 29 até o 30. Aqui está a explicação. Vamos lá para a explicação da parábola do joio e do trigo. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e o ceifeiro são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. E mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalos, e os que comete iniquidade, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Mateus capítulo 13 e versículo 39 até o 43. Tá bastante explicadão, né, irmão? Bastante explicado para nós ouvirmos. Então, meus amados, não haverá segundo arrebatamento, e nenhum povo cristão será levado para o céu. A palavra de Deus tem que ser cumprida. Ela tem que ser cumprida. Não adianta correr. A besta irá perseguir o povo de Deus e vai lançar nas prisões, vai matar a espada. Meus amados irmãos, não adianta correr, né? Os discípulos e muitas pessoas que serviam a Deus foram lançados nas prisões, foram lançados nas arenas. O próprio Jesus padeceu perseguição, foi preso e também foi lançado na cruz. Irmão. Irmão. Só Jesus. Vamos prestar atenção aí na palavra de Deus e vamos ficar alerta, hein? Vamos ficar bastante alerta. Amém? Tá vendo, né? Tá vendo, né, meus amados irmãos? Jesus Cristo, ele deixou esse ensinamento para a gente seguir. É o ensinamento de Cristo. Nós não podemos pegar um capítulo e versículo, sendo que a Bíblia Sagrada está repleta de segredos que só Jesus Cristo pode nos revelar. Só Jesus Cristo pode nos revelar. As duas testemunhas
virão só para as 12 tribos de Israel. E vai pregar lá 3 anos e pouco. Isso na 6ª trombeta. E a besta, meus amados irmãos, ela vai subir do abismo, como diz a palavra de Deus, e vai matar as 2 testemunhas, quando elas terminarem de pregar nas 12 tribos de Israel. Vamos ler o capítulo e o versículo. E quando acabaram o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e os vencerá e os matará. Apocalipse, capítulo 11 e versículo 1 até o 13. Tá vendo? Meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela é cheia de surpresa. Ela é cheia de revelações que só o Espírito Santo de Deus pode nos revelar. A primeira testemunha é Jesus Cristo, que veio, pregou a palavra de Deus e muitos os rejeitou. Muitos não queriam dar ouvidos às suas pregações. E fez o que fez com Jesus Cristo. Lançaram Jesus Cristo na prisão, deram chicotada nele e depois levou até a cruz e ali morreu. Mas graças a Deus, ele ressuscitou para nos dar a vitória. Presta atenção, amém? Mais e mais nos capítulos e versículos da palavra de Deus. Amém? Agora vai vir as 2 testemunhas e vai pregar só nas 12 tribos, como eu disse, como está escrito na palavra de Deus também. Mas muitos vão perseguir as 2 testemunhas também, vão querer matar eles. Mas, meus amados irmãos, Deus vai dar um poder tremendo para eles, que eles vão lançar fogo naquelas pessoas que irão tentar matar eles, né? Deus dará poderes para eles. Vai ser muito lindo, meus amados irmãos. Muito lindo mesmo. Aí algumas pessoas, meus amados irmãos, vai se arrepender, né? Vai se arrepender, mas algumas não vai. E aquelas que rejeitou as suas pregações, será julgada na congregação dos santos, lá nas nuvens, porque a palavra de Deus fala que todo joelho se dobrará diante de Deus, lá no juízo final. E o juiz dos juízes vai julgar e vai dar a sentença para essas pessoas que não deram crédito à palavra de Deus, lá nas nuvens. Porque Deus não tem parte, meus amados irmãos, com os infiéis, com os injustos, com os rebeldes, com os blasfemos, com os soberbos, com ignorantes e etc. Deus não tem parte com essas pessoas. Não tem, meus amados irmãos, não tem. Então, meus amados irmãos, se eu fosse você, eu não viveria a sua vida relaxadamente. Eu não viveria aí a sua vida cheia de adultério, de prostituição, casa 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Não, meus amados irmãos. A palavra de Deus fala que até a morte nos separa. Só a morte pode separar o homem de uma mulher. Amém? E nós temos que ser a diferença. Tem muita gente que se veste que nem o ímpio, né? Que nem o ímpio anda. O que o ímpio tem, as pessoas também querem para si. Pessoas cristãs não podem ser igual aos ímpios. Tem que ser a diferença no vestir, no falar, no andar, entendeu? Nós temos que ser diferença.
em tudo, porque escrito está, meus amados irmãos. Olha só, presta atenção. Então voltarei e verei a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e o que não serve. Malaquias, capítulo 3, versículo 18. Então, meus amados irmãos, nós não temos que ser assim não. Nós não temos que ser assim não, nós temos que ser a diferença. Fique com esta palavra, meus amados irmãos. E você que não aceitou a Jesus ainda, aceite, porque pode ser hoje o último dia de nossas vidas aqui na terra. Volte para Jesus, amém? Volte enquanto é tempo, aceite enquanto é tempo, porque Jesus Cristo está voltando. Fique com essas palavras e não deixe que ninguém vos engane, porque segundo a palavra de Deus, não haverá segunda chance. Não haverá segunda chance. Amém? E é só um arrebatamento, só um. Deus, ele não vai livrar o seu povo, não, porque é necessário que o povo de Deus padeça perseguição, calúnia, difamação, e a besta vai perseguir e vai pegar alguns e lançar na prisão. É a palavra de Deus que está falando. Então não tem escapatória. Assim como Jesus sofreu ali, o povo de Deus também vai sofrer. E é para a gente manter a fé, né? Assim como Estevão, né, foi apedrejado, mas ele não negou a fé, ele continuou na luta, né? E assim também nós também devemos manter a fé, amém? Fique na paz do Senhor e que a paz do Senhor esteja contigo desde agora para todo sempre. Aqui quem vos despede é seu irmão em Cristo, pastor Jairon Durães.